texto lido relata que Jesus não foi crucificado sozinho. Ele foi crucificado com 2 bandidos, 2 malfeitores. E o que isso tem a ver conosco? Nós sabemos que Jesus é a principal razão de estarmos aqui. Mas o que nos aproxima e o que nos torna próximos desses 2 malfeitores? Nós vamos ter algumas considerações agora que nós vamos ver o quão nos aproximamos, o quão a história desses 2 malfeitores crucificados representam e podem representar a nossa história, a minha história e a sua história. De acordo com o termo malfeitor ou criminoso, certo é que todos nós somos pecadores. Em pecado fui concebido de minha mãe, está escrito na palavra de Deus. E todos nós temos inclinação natural para o pecado, para o erro, para as coisas más. É a inclinação natural da nossa carne, da carne que nós nascemos. E por maior distinção que possa haver entre nós social ou intelectual, ou mesmo aqui dentro da igreja espiritual, um ter apenas um mês de fé, outro ter 20 anos, 30 anos de fé, podemos estar aparentemente em estágios elevados, mas se tem algo que nos une e que nos torna um, além da morte de Jesus, é que não importa o alvo que possamos atingir, a altura que possamos alcançar, se pararmos para analisar cruamente, nós caímos todos ao estágio de pecadores. É o que somos, é o que fomos feitos, é o que é a nossa essência natural. E, de acordo com o Wikipédia, malfeitoso é pessoa que comete atos criminosos, facínora. Ou criminoso, um criminoso é um indivíduo que viola uma norma penal sem justificação e de forma reprovável. Então, mencionei de que a iniquidade, o salmista Davi diz, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então vamos relembrar que inclinações e tendências são estas que nem eu e nem você, meu irmão, estamos isentos delas. Gálatas 5, versículo 19, 20 e 21, diz: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Aqui nós temos então uma lista extensa, né? Um pouquinho extensa, daquilo que é natural nosso, daquilo que em algum momento surgiu ou pode surgir na nossa caminhada de nossa vida aqui na Terra. E o que nos une à história destes 2 crucificados, destes 2 bandidos, é que somos pecadores como eles. E assim como eles foram crucificados, significa que nós também nascemos no corpo da morte, assim como ele, como todos os pecadores. Diz a palavra de Deus em Romanos 6, 23, pois o salário do pecado, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que nós podemos esperar desta terra? Sem Deus. Deixemos
a segunda parte do versículo de lado. Peguemos a primeira parte. Pois o salário do pecado, ou seja, acabamos de ler que nós nascemos do pecado. Então nós estamos o quê? Condenados à morte. Inevitavelmente, nós estamos condenados à morte. Por mais que vivamos alheios a isso, por mais que esperemos diversos anos de vida, desejamos e ansiamos, irmãos, nós estamos fadados à morte. Eu não sei de que forma, qual é a forma, mas a palavra de Deus diz o quê? Que 70 anos é o máximo, é canseiro e enfado, e se alguns passar, né? Se alguns passar dos 70, vai ser canseiro e enfado, é o que irá receber. Ou seja, temos uma determinação aqui, na nossa carne natural, na nossa inclinação natural. E o que nós temos a receber, a única certeza que temos, é a morte. Assim como aqueles bandidos, a certeza que tiveram é de que seriam crucificados. Outro aspecto interessante que nós podemos notar nessa história, que nos aproxima junto da história desses dois criminosos, é que ambos queriam ser salvos. Ambos estavam fadados à morte. Ambos tinham Jesus em vosso meio. E ambos queriam ser salvos. Se vocês têm dúvida, no versículo 39 de Lucas, vamos ler, pedir a algum irmão que vá ler 2, 3 versos, vamos ler, relembrar essa história. Lucas 23, versículo 32 a 43. Então são 11 versículos totais que abrangem essa história desses dois criminosos. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava essa inscrição, em grandes letras, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu ainda temos a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Obrigado. Então, um dos criminosos, no seu último momento solene de vida nessa terra, ao lado daquele que dizia ser o Salvador do mundo, mas estava numa situação pior ou igual ou pior do que a dele. Porque a palavra de Deus não diz que aqueles criminosos tiveram que carregar sua própria cruz. A palavra de Deus não diz que aqueles criminosos foram cuspidos e foi-lhe colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça. A palavra de Deus não diz que esses criminosos foram açoitados. Então eles estavam numa condição física muito melhor do que a de Jesus, mas olhavam ao seu lado. Ambos tinham ouvido falar de Jesus. Ambos sabiam quem era Jesus. Mas um deles, no ato de desespero, lhe disse: você não é o Salvador do mundo? Por favor, faça alguma coisa. Nós estamos prontos a ser mortos aqui os três. Se você é Jesus, se revele, nos salve.
Mas sabemos que isso não ocorreu. Jesus não lhe respondeu nada. Mas olha o interessante, o segundo, naqueles poucos minutos pregado na cruz, num momento tão sublime, tão sofrido, o segundo, em tão pouco tempo, havia se tornado um cristão. Vocês têm dúvida disto? E o mais interessante, irmãos, que é nessa história de apenas 11 versículos que nós podemos tirar lições solenes para a nossa própria vida espiritual, para o nosso próprio ponto de decisão, de que ser cristão não é uma mera decisão de aceitar a Jesus e ponto final. Muitas igrejas estão a pregar sobre a graça vos basta e só. Mas nós vamos ver aqui como Jesus atua num coração que se abre a ele, e mesmo esse criminoso pregado na cruz, quem pode imaginar o que um criminoso pregado na cruz, pronto a ser morto, poderia fazer? É possível. Mas nós vamos ver alguns pontos que um cristão precisa refletir, que um cristão precisa tomar em sua vida. O primeiro ponto que nós vemos que esse novo cristão tomou em sua vida foi reconhecer a sua condição. Nos textos que lemos, o que ele diz? Nós estamos aqui porque fizemos algo para recebermos essa sentença, mas este aqui nada fez. Então, o cristão precisa reconhecer, um verdadeiro cristão, o primeiro passo. Nós precisamos reconhecer a nossa condição, reconhecermos que somos fracassados, reconhecermos que temos feito más escolhas, que temos feito os maus atos e que é uma questão de tempo de nós estarmos prestes a morrer. O segundo ponto que um cristão precisa tomar, e que este segundo criminoso tomou, é confessar a sua culpa. Eu estou nessa condição. Ele poderia ter inventado 1001 desculpas. É porque os irmãos da igreja não me facilitam a vida, falam mal de mim. É porque eu não tive uma boa educação. É porque o pastor da minha igreja não me visita. É porque eu não tive oportunidades maiores dentro da igreja. Não. Este bandido disse, é por minhas escolhas que eu estou aqui. Irmãos, nós precisamos reconhecer e refletir sobre a nossa culpa que temos diante de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa real condição. Nós não estamos bem. Não há salvação em nós mesmos. Não importa se vivamos 10, 20, 70 anos completos, redondos, é o máximo de crédito que temos, que teremos. Para por aí. E mesmo que estejamos aqui dentro, isso não nos faz melhores porque dependemos de um poder externo. O terceiro ponto que aquele novo cristão fez, ele aceitou a sua condenação. Estou neste momento agora pagando o preço de tudo que fiz da maneira mais vergonhosa que pode existir. Ele não inventou desculpas. Ele não se escondeu, ele não havia como se esconder, ele estava exposto ao público. Todos sabiam que ele era um malfeitor. E prontamente, diferentemente do primeiro criminoso, que ansiou, ele também ansiava por ser salvo, que nós vamos ver. Ele também ansiava por ser liberto daquela pena, daquela cruz. Mas ele sabia que estava ali, porque ele havia feito algo que merecia a sua condenação. Nós não temos maior detalhe do que esse criminoso fez. Mas eu posso lhes dizer que nenhum dos dois, tirando Jesus, fez coisas boas. Podemos supor que, no mínimo, ele devia ser ou um estuprador,
ou no mínimo um assassino de mais de uma pessoa, porque a pena de crucifixão ela era dada para os piores e mais hediondos criminosos que haviam. Era a pior pena capital que existia no bárbaro Império Romano daquela época. E esses criminosos tinham recebido essa sentença. Então esse recém-cristão, esse recém-converso, ele não era boa gente. Ele não tinha uma boa história. E ali estava ele, no último momento de sua vida. Mas o mais lindo é que ele aceitou sua condenação e não parou por aí. Ele demonstrou arrependimento. Sei que o que fiz foi mal. Eu mereço isso. Esse novo cristão não olhou para si mesmo, para a sua culpa, mas ele olha Jesus, a quem poderia ter passado até próximo enquanto estava solto, quem sabe, mas ele aceita a Jesus como seu Salvador pessoal pela fé. Misericórdia, Senhor, eu estou aqui junto contigo. Eu sou um criminoso, eu sou um bandido. Eu não tenho como voltar atrás e mudar a minha vida. Eu não tenho como descer aqui e pedir perdão às famílias de quem roubei, feri ou matei. Eu não tenho nada de bom em mim mesmo. Mas me perdoe. Sei que tens poder para não levar em consideração o que fiz. Esta foi a atitude desse segundo criminoso. E olha que interessante, irmãos. Algo maravilhoso começa a acontecer imediatamente quando realmente aceitamos Jesus em nossa vida. Mas ele não fez nada de mal, ou seja, defendemos a verdade, defendemos a Jesus. Um recém-converso imediatamente produz os seus frutos. E aquele ladrão na cruz, que aparentemente, no relato bíblico, nós vemos que ele não tinha como fazer nada, nós podemos ver que ele começa a defender a Jesus. Vemos que ele prega o evangelho. Ele diz ao seu companheiro de sentença: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. O terceiro ponto, quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, nós não amamos a nossa vida terrena. O segundo criminoso aceitou a Jesus pela fé. E ele podia, como primeiro, pedir que Deus, que Jesus o tirasse daquela cruz. Ou se, no mínimo, pelo menos, Senhor, suavize minha dor. Eu tenho medo da morte. Eu não sei o que vai se passar comigo. Alivie meu sofrimento aqui. Ele não fez esse pedido. Não foi esse o pedido daquele que reconheceu Jesus como seu Salvador pessoal. Ele não amou a sua vida terrena que já estava no fim. Mas ele, então, temeu pelo juízo divino de sua alma. Mateus 10, versículo 28 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E o último ponto é que ele aguardou a volta de Jesus em poder e grande glória. E ele então disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei. É o significado e a transliteração de quando estiveres, né? E qual foi a resposta de Jesus a este novo cristão? Ainda em verdade te digo, que eu lhe dou a certeza da sua salvação. Em resumo é isto. Eu lhe dou a certeza da sua salvação. Ainda hoje sua alma estará salva. Irmãos, que consolo.
Que maravilhoso poder de Jesus, no último momento de um criminoso, conceder-lhe a graça de se tornar um cristão. Então vamos relembrar que quando nós aceitamos Jesus em nossa vida, nós defendemos a verdade, nós defendemos a Jesus. Nós pregaremos o Evangelho. Nós não amaremos a nossa vida e nossa comodidade terrena. Nós temeremos pelo juízo de Deus. E nós aguardaremos Jesus voltar com poder e grande glória, não como um bandido crucificado, mas como um rei do universo, capaz de salvar um pecador no último segundo de sua vida. E eu lhe pergunto, que tipo de criminoso você quer ser? O primeiro ou o segundo? Hoje nós temos Jesus crucificado, próximo de nós, disposto e disponível para a nossa escolha, pelos nossos pecados, pelaquilo que fizemos de errado. E o que nos impede? O que está te prendendo a tomar a decisão? Que você possa, que eu possa aceitar Jesus hoje, enquanto nós o temos disponível. Que nós saiamos daqui sem a certeza do que pode nos acontecer. No Rio de Janeiro tem uma criancinha que quase veio a óbito. Os pais viajaram com um quarteto para louvar a Deus na nossa igreja, na conferência. E ao sair da igreja, a criança foi atropelada. Irmãos, nós não sabemos o que pode acontecer para nós, para amanhã, para hoje, para depois. Mas o que eu posso lhe dizer, e o que eu posso afirmar, é que se hoje eu e você escolhemos aceitar a Jesus, se hoje nós reconhecermos como nosso Salvador pessoal, não importa o que nos aconteça, a partir de hoje, se nós o escolhermos, a morte pode vir, mas nós estaremos com Ele no paraíso. Que Deus nos ajude em nossa escolha, nossa decisão, que nós possamos escolher ser o criminoso número 2, que aproveitou o último momento da sua vida para fazer a melhor escolha que tinha disponível. Amém. Todo homem tem sua honra